Boa noite a todos. Hoje estamos dando início a mais uma palestra pública do Centro Espírita Raio do Sol. Então agradecemos os irmãos que estão aqui assistindo presencialmente, agradecemos aos nossos amigos internautas que muito têm contribuído, muito têm nos ajudado em nossas redes sociais, e podem ter certeza que esse é um trabalho que todos nós, organizadores, palestrantes, fazemos com todo afinco para que possa sair da melhor forma possível. E hoje a palestra é com a nossa irmã trabalhadora aqui da casa, Sandra Andrade, e ela vai falar sobre o tema maturidade do senso moral. Então, a casa agradece a disponibilidade da irmã e temos a certeza que é um assunto muito pertinente nesse momento tão difícil em que contestamos moralidade, em que a moral, não existe mais moral para muita coisa. Então sempre a espiritualidade tem nos incluído, tem nos ajudado a trazer temas evangélicos que possam nos ajudar na reflexão. Ninguém está aqui para mudar a cabeça de ninguém. Estamos aqui para trazer temas reflexivos que a pessoa possa pensar e possa querer refletir e talvez estudar mais, e com isso vem a sua mudança. Então, seguindo o nosso roteiro, vamos fazer a leitura de uma mensagem, seguida de uma prece, e aí sim passaremos a palavra à nossa palestrante. A nossa mensagem de hoje, ela está no livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. E ela tem o seguinte tema: de quando em quando. De quando em quando é imprescindível que dialogues contigo mesmo, que te contemples a sós na face espelhada da consciência, que te indagues quanto aos teus propósitos da vida, que efetues honesto balanço de tuas ações, que não sustentes qualquer ilusão a teu respeito, que não te representes para ti mesmo, que te desnudes no silêncio de tuas reflexões, que te vejas como não ousas mostrar-te aos outros, que analises as tuas tendências e conheça as tuas inclinações, que estejas com Deus sem que ninguém mais esteja contigo. Olha a profundidade e a dificuldade dessa mensagem. Olhar para nós mesmos. Muito fácil nós olharmos para os outros, mas quando nós estamos na frente do espelho, olhando para dentro, é muito difícil. Então vamos fechar nossos olhos, vamos mentalizar Jesus, vamos mentalizar a boa espiritualidade e vamos agradecer por mais um dia de trabalho, por mais um dia em que podemos estar aqui levando a mensagem evangélica que Cristo nos ensinou, que possamos aparentar, possamos aparecer como luz no meio de tanta escuridão. Porque Jesus falou que quando estiverem dois ou mais reunidos, falando sobre Ele, falando sobre Deus, Ele estaria presente. E nesse momento temos a certeza que Jesus está aqui conosco, através dos seus mensageiros. Porque temos muitas pessoas aqui mentalizando ações positivas, muitas pessoas ávidas por conhecimento, muitas pessoas ávidas por buscar sabedoria, por buscar cultura e poder praticá-la com os irmãos. Nesses dias tão difíceis em que nós passamos, nesse momento de mudança de órbita do planeta, onde vemos tantas ações negativas ainda, o homem preso pela sua inveja, pelo seu orgulho, pelas suas ações pouco pensadas, mas vemos pessoas que estão interessadas em ajudar, vemos pessoas que estão interessadas em buscar auxiliar seu próximo. Vemos pessoas interessadas em levantar aqueles que caem. E é justamente isso que, ante as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, tentamos passar isso aí, tentamos externar essas ações. Porque buscando nossa força interior, conseguimos tempo, conseguimos habilidades para ajudar o próximo. Então, Mestre Jesus, te agradecemos por esse dia, te
Te agradecemos pela disponibilidade da palestrante, a qual pedimos ajuda para que ela possa fazer uma excelente defesa do seu tema. Agradecemos por todos aqueles aqui presentes, aqueles que não puderam vir. E te pedimos, Mestre Jesus, que o Senhor esteja conosco hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos passar a palavra para a nossa irmã Sandra Andrade. Boa noite. Boa noite. Qual a diferença, é grande? Boa noite. Então, boa noite a todos. A casa tem uma programação de envolver, né, todos os participantes, todos os voluntários nas diversas tarefas, né? Por isso eu estou aqui. Eu não sou palestrante, eu sou uma pessoa que estuda, que pesquisa, que tenta trazer informações para a gente compartilhar. Essa que é a ideia. Então, seguindo aqui a orientação do meu apoiador Fábio Costa, apoiador, essa foi boa. Vamos lá. O tema da nossa conversa é maturidade do senso moral. Deixa eu pegar aqui o controle. Nós todos estamos aqui por um motivo, né? Todos nós. Todos nós, na vida, estamos sempre buscando alguma coisa. Nas diversas atividades, no nosso dia a dia, estamos em constante busca. Queremos constituir família, queremos ser felizes com as nossas famílias, queremos ter sucesso profissional, queremos ter saúde. Então, a gente vai começar aqui, nesse compartilhamento de informações, com essa pergunta, né? O que buscamos? Buscamos a felicidade? Buscamos a saúde? Buscamos ficar de bem com a vida? Buscamos estar com a consciência tranquila, leve como essa borboleta? O que nós buscamos? E, tentando dar um direcionamento para essa pesquisa, para essa união de informações que eu trouxe, eu resolvi começar assim. Onde que nós costumamos achar respostas, né? O ser humano, já no seu grau atual de humanidade, desenvolvendo ciência e tecnologia, veio do início, lá no começo, quando começou a organizar a sua forma de agir e pensar, usou como ferramenta a filosofia. A filosofia é uma ferramenta, como diz aqui, usada para sanar as necessidades que o ser humano tem de explicar o mundo, explicar tudo que tem ao nosso redor, só que de uma maneira racional. Até que surgisse a filosofia, o que o ser humano fazia era interpretar tudo que havia à sua volta com base na mitologia. O que é a mitologia? Era uma série de mitos, de histórias que se contavam a respeito dos deuses para explicar a origem da vida. E, como diz aqui, a filosofia é a busca de respostas. Quando surgiu a filosofia? Surgiu em Atenas, com alguns filósofos muito conhecidos de todos nós, Sócrates, Platão, Aristóteles, que inclusive são precursores da ideia cristã e do espiritismo. Os filósofos,
eles duvidavam, né? Duvidaram daquelas explicações que eles já tinham, originárias da mitologia, e utilizando a razão, o pensamento lógico, o método, eles começaram a elaborar outras explicações, outras justificativas. Como é que funcionava a natureza? O que é que regia os fenômenos naturais sobre a vida e sobre o próprio homem? Então foi no século VI a.C. que surgiu a filosofia na Grécia. A necessidade desse impulso que o ser humano tem de buscar respostas, de explicar tudo de alguma forma que ele possa, inclusive, se possível, provar. O primeiro que está mencionado ali, que é o Sócrates, ele não escreveu nada. Eu até vi uma piada um dia desses de uma... Não foi bem uma piada, é um vídeo do Cortella, onde ele pergunta para uma pessoa, né? Qual é o nome do livro do Sócrates? Se ele sabia qual era o nome do livro do Sócrates, porque ele disse que sabia tudo de filosofia. Se ele já tinha lido, aliás, o livro do Sócrates, ele disse que leu. Aí depois ele chamou ele particular e disse que ele não devia falar sobre aquilo que ele não conhecia, porque na verdade o Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu o que o Sócrates falou foi Platão, que foi um dos seus discípulos, né? Inclusive ele foi muito mal julgado, achavam que ele estava, digamos assim, foi acusado de corromper o povo, aqueles estudantes que estudavam com ele, e foi condenado, inclusive, a beber cicuta, né, tomar veneno. Só que o Sócrates, ele já trouxe com seus ensinamentos a questão da unidade de Deus, e olha que os gregos eram politeístas, né, tinham diversos deuses, então realmente trazer uma ideia de um Deus único era uma coisa bem revolucionária para aquele povo. Trouxe a ideia da imortalidade da alma e também a ideia da vida futura. Tanto ele, Sócrates, quanto Platão vieram, como diz aí, precursores da ideia cristã, que eles vieram antes de Jesus, né? No século VI antes de Jesus, antes de Cristo. Mas eles são também, como nós sabemos, pela doutrina, que foram emissários de Jesus para já trazer essas ideias, os germes dessas ideias, nesta época, para que isso de alguma forma se desenvolvesse quando Jesus chegasse para trazer a segunda revelação, já algumas pessoas tivessem essa ideia, né? No início, quando começou a se desenvolver a filosofia, não havia muita separação a respeito do que era um filósofo do que era um cientista. Então o filósofo também era dado como se fosse um cientista, né? E saber, toda a filosofia ocidental era considerada assim na Grécia Antiga, não tinha essa distinção. Todo filósofo era um cientista. Hoje não, né? Com o tempo, as ciências foram se desenvolvendo de uma forma metódica, sistemática. E aí sim, quando as ciências surgem, e a ciência é diferente da filosofia, porque a ciência questiona e busca provas, enquanto que a filosofia ela só questiona. Então a filosofia não é ciência, apesar de, digamos, ser a mãe de todas as ciências. Bom, passar. Bom, isso aí é simples, né? Só para a gente chegar à questão de como o estudo é importante na doutrina espírita, né? A filosofia, a palavra de origem grega significa amor à sabedoria. E filosofar quer dizer refletir sobre as questões fundamentais da vida humana, porque, na verdade, todos nós que pensamos, questionamos o que acontece ao nosso redor, estamos, na verdade, filosofando, né? Perguntando, buscando respostas para questões que nos afligem, buscando viver melhor. O Espiritismo tem o seu aspecto filosófico. Eu quis trazer essa relação justamente para a gente entender esse aspecto filosófico da doutrina espírita.
Só para a gente ficar vendo só letra, então essa imagem linda, maravilhosa de uma estátua de Rodin, é o pensador, né? René Descartes foi um filósofo já do século XVI que trouxe essa frase, né? Penso, logo existo. Quem estudou filosofia já sabe isso, né? Não tem nada de novidade, é só para mudar um pouco a imagem. Então, o Espiritismo, como eu falei, tem seu aspecto filosófico. Mas vamos relembrar o que é a doutrina espírita. A referência para esse texto é o que está aqui embaixo, tá? Isso aí foi retirado do prólogo do livro O que é o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. E, ao mesmo tempo, ciência experimental e doutrina filosófica. Como ciência prática, o Espiritismo tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. E, como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessa relação. Eu estava querendo chegar nesse finalzinho aí, onde tem a palavra moral, né? Consequências morais. Porque o Espiritismo, na verdade, ele tem tríplice aspecto, mas eu não vou abordar aqui o terceiro aspecto, né, que é a questão da religião. Só o aspecto da ciência, porque nós estávamos falando há pouco, justamente no questionamento que o ser humano faz a respeito da sua natureza, da sua origem, do seu destino, do seu objetivo na Terra, e que a ciência também busca explicar, né? Até porque a ciência busca explicar tudo o que existe no globo, no planeta, na natureza. Mas o Espiritismo vai mais além, porque busca também explicar as relações, demonstrar, trazer à luz as relações existentes que podem existir entre os encarnados e os desencarnados. E no aspecto da moral, a doutrina espírita nos traz, no aspecto filosófico, as questões morais que decorrem dessas relações entre os espíritos encarnados e desencarnados. Assim, vamos voltar agora, vamos seguir, aliás, para o Evangelho, né? Onde é que eu estou? Uma coisa que é para lembrar, o homem, desde o início da sua jornada na evolução aqui na Terra, que ele se questiona, né? Por que a gente se questiona? Porque nós somos dotados de inteligência. E é claro que no início, lá naqueles primórdios em que o homem ainda estava evoluindo, com todas as dificuldades, né, que ele encontrava no planeta para superar, ele precisava cuidar de se abrigar, de se proteger, de se alimentar. Então ele estava muito mais conduzido pelas preocupações de ordem física, muito mais do que qualquer outra questão de aspecto moral, claro, né? Porque era mais importante que ele conseguisse sobreviver. Então, provavelmente, ele passava o dia caçando, coletando, né, armazenando, cuidando, tudo devido ao seu instinto de sobrevivência, à sua necessidade de sobrevivência. Mas, claro que havia um questionamento. Eles perguntavam, por que aquela luz que aparece no céu quando via um relâmpago ou um trovão? Né? Por que cai água do céu? E a chuva. Todo tipo de situação que ele ainda não compreendia, porque ele não tinha ciência para explicar. E também, mas só que conforme o homem progride, começa a se estabelecer na Terra, deixa de ser nômade, descobre a agricultura, progride, e a humanidade chega a um certo estado de civilização, o questionamento também se aperfeiçoa. E foi esse momento que a gente falou aí, no século VI a.C., quando
os filósofos começaram a questionar, inclusive as próprias lendas, os mitos que eles traziam com eles desde os primórdios do desenvolvimento do seu povo, questionar de uma forma racional. Isso é só para lembrar que é evidente que enquanto uma pessoa estiver só cuidando da sua sobrevivência, dificilmente ela vai pensar em questões morais. Ela vai primeiramente cuidar daquilo que lhe dói, daquilo que lhe afeta mais diretamente, né? Que é a própria subsistência, a própria sobrevivência. E isso aconteceu com a humanidade. Então, aqui abrindo o Evangelho, nós vamos encontrar aqui no capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos. Nós vamos trabalhar com o item 4. Mas antes eu só coloquei aqui o que são os itens 1, 2 e 3. Né? Os itens 1 e 2, que são os caracteres da perfeição, vai ser explanado o que Jesus quis dizer com esta frase. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse é do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. E o item 3 é o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Bom, quando Jesus disse, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, certamente que Jesus não quis dizer que nós podemos ser perfeitos como Deus. Porque Deus tem seus atributos e os atributos são únicos para Ele. Perfeitamente justo, soberano, bom, único. E todos os outros atributos que a gente conhece da doutrina pertencem a Deus. O homem não tem esses atributos. Deus é eterno. O ser humano, o espírito é imortal. Mas Deus é eterno. Então, Deus é perfeito. Nós somos perfeitíveis e podemos atingir um determinado grau de perfeição. A nossa perfeição é relativa, não é absoluta. Então, absolutamente só a perfeição de Deus. Só que Jesus falou assim, dessa forma, porque ele precisava dar um modelo. Né? Ele falou isso para os discípulos, para os apóstolos. Ele precisava mostrar um modelo. Que não podia ser ele mesmo. Ele estava começando ali naquele momento, né, com as suas pregações. Ele não podia dizer ser perfeito como eu, porque Jesus é um espírito puro. Já atingiu um grande grau de perfeição, que aliás, eu não sei, acho que nenhum de nós pode superar, porque acho que o máximo que a gente vai chegar é o grau que Jesus chegou. Então ele disse, como os apóstolos não entenderiam essa nuance, né, de que só Deus é perfeito, absolutamente perfeito, então ele disse, né, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Quanto ao homem de bem, é aquele que já desenvolveu a maioria das virtudes. Né? E aí ele está se referindo basicamente à justiça, amor, caridade, mas também na questão da fé em Deus, a fé no futuro, e também é aquele que mantém a sua consciência isenta de culpa. Para manter a consciência isenta de culpa, realmente já tem que ter desenvolvido muitas virtudes para não incorrer em erro, em falhas, em vício. Né? E aqui a gente vai chegar no item 4, que é o item os bons espíritas. Bom, esse texto ele vai falar de diversas situações e vai chegar o momento em que ele diz, né, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos. O resultado que ele se refere é justamente essa questão aqui, ao homem de bem, a adquirir os caracteres da perfeição. Então ele está dizendo que a doutrina espírita é um caminho para nós nos encontrarmos nesta condição, né, de homem de bem e atingir a nossa perfeição relativa. O Espiritismo não institui uma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo.
facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. A moral de Jesus, que é o mandamento que ele nos trouxe, né? Onde ele nos ensinou que devemos todos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, resume, né, tudo o que seria necessário para que o homem se conduzisse bem na vida e pudesse se sentir, digamos, feliz na medida em que teria a sua consciência tranquila. Então, essa aqui é a moral do Cristo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37. E eu trouxe essa imagem onde Jesus nos faz um pedido, né? Na verdade, esse pedido foi feito aos apóstolos, né? Mas todos nós que estamos buscando entender, aprender, internalizar o Evangelho, a gente acaba se tornando um discípulo de Cristo. E para nós vale também esse pedido. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Porque Jesus nos trouxe outras lições, né? Só que essa resume tudo, resume toda a lei e todos os profetas. Aí vamos chegar lá no nosso tema, maturidade do senso moral, que é nesse texto, no item 4 desse capítulo 17, que fala da maturidade do senso moral. Em determinado momento lá, Kardec fala assim: mas será então necessário para compreendê-la, é a doutrina que ele se refere, uma inteligência fora do comum? A gente sabe que, até mesmo entre os espíritas, existem muitas pessoas que se interessam pelos fenômenos, né? Que buscam se inteirar de como é que acontece, o que é mediunidade, buscam talvez uma comunicação com alguém, né, um ser amado que já desencarnou, né, a gente sabe, né, pelas histórias dos livros e pelos filmes que já foram feitos sobre a vida de Chico Xavier, que durante uma parte bem grande da vida, o trabalho do Chico era psicografar cartas de espírito desencarnado para os seus familiares, né, que o procuravam buscando consolo. Então, assim, essa questão, esse aspecto do fenômeno atrai muitas pessoas para a doutrina, mas muitos acreditam nisso, mas não conseguem entender as consequências do alcance moral dessa realidade, né, da realidade da imortalidade da alma, das múltiplas existências que nós temos, do próprio fundamento da reencarnação. E não aplicam esses conceitos a si mesmos. Por isso, Kardec questiona se existe necessidade de uma inteligência fora do comum para entender e compreender a doutrina. Será que falta clareza na doutrina? Não. Aí diz não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem. Então, não é preciso ter maior conhecimento científico, tecnológico, ser doutor, mestrado, doutorado para entender a doutrina. Inclusive porque, no texto mais adiante aqui mesmo, ele diz que muitas vezes inteligências mais comuns, pessoas muito mais simples, não necessariamente tenham muito estudo, até mesmo jovens recém-saídos da adolescência entendem melhor a doutrina do que aqueles que mais estudaram. Não precisa, não é necessário ter tanta capacidade para compreender os fundamentos da doutrina. A parte essencial da doutrina exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Chegamos aqui no ponto principal do assunto que a gente tem que falar. A maturidade do senso moral, que aqui ele está dizendo que é
um certo grau de sensibilidade. Essa maturidade independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Ora, ele está falando aqui que independe da idade do grau de instrução, mas é peculiar ao desenvolvimento num sentido especial. E o que seria, então, esse sentido especial? Vamos ver o que eu consegui ver um conceito de maturidade para a gente entender. A maturidade seria aquele estágio de desenvolvimento da inteligência, né, que o ser humano atinge, em que todos os seus processos emocionais ele já está conseguindo, de uma forma plena e estável, diferenciar e integrar os aspectos somáticos, específicos e mentais. Parece meio complexo, né? Mas a gente pensando assim, não, porque a gente fala de maturidade o tempo todo. A pessoa é infantil, não tem maturidade. Bom, é verdade, é porque a pessoa já passou por algumas coisas na vida, na própria existência, e já atingiu um grau de bom senso, né, de julgamento, de capacidade de discernir as situações e poder agir sobre elas de uma forma equilibrada. Então, isso aí seria maturidade. Assim, o julgamento claro e condizente com a moralidade. Ora, o processo do que é moral, eu tenho que saber o que são os valores morais. Quais são os valores morais que predominam, na verdade, que são, inclusive, o direcionamento de uma determinada sociedade? É interessante a gente ver que ainda hoje, né, no mundo, com toda essa tecnologia e a comunicação e a diversidade de conhecimento que existe, que se difunde de uma maneira tão rápida, existem questões culturais que afetam os aspectos morais da vida de um povo, diferentemente de outros, né? Tem muitas culturas que ainda são muito fechadas, né? A gente sabe que, por exemplo, as culturas dos países ali do Oriente, em alguns lugares, as mulheres não podem sair na rua e mostrar o rosto, o que é uma coisa muito comum nos países ocidentais, né? Isso, de certa forma, influencia na moral desse povo. Porque se ela resolver sair sem aquela burca que eles chamam, né, que é o nome, ela está tendo uma atitude completamente contrária não só ao costume, mas também à moral daquele povo. Assim como também eu li um dia que na Índia, eu não sei se são todas na Índia existem muitas seitas diferentes, né? Não sei se em todas elas, não sei uma específica, mas a pessoa, a mulher, quando se torna viúva, ela é desprezada pelo resto da família. Desprezada. Simplesmente ela não faz mais parte da família. Nós jamais pensaríamos uma coisa dessa no nosso padrão de costumes e de moral aqui no Ocidente, né? Não que isso não possa acontecer, mas é outra situação. Mas não é o que acontece habitualmente. Lá é um costume. Então, o senso moral é ter um juízo claro com a moralidade, né? Condizente com a moralidade e os valores morais de uma determinada sociedade. Então, a maturidade do senso moral seria a junção disso, né? Seria o desenvolvimento pleno da inteligência e processos emocionais em relação aos valores morais de uma sociedade ou da humanidade como um todo. Bom, aí, lá naquele conceito, né, do Kardec, ele fala desenvolvimento peculiar, né, do espírito. Mas de que desenvolvimento a gente está falando? Aqui nessa figura, nessas duas figuras, a gente tem, digamos, dois tipos de desenvolvimento. O desenvolvimento na primeira figura é no aspecto físico, né? A criatura crescendo, vindo desde a infância, se tornando adulta. E na segunda
eu utilizei essa imagem para parecer que a gente, a questão do desenvolvimento pelo aprendizado, né? Simbolizado dessa forma, pelo saber. O desenvolvimento é toda ação que leve uma situação, uma comunidade, um país, sair de uma condição inferior para uma condição melhor através de um processo de crescimento, né, na sua situação social, do aspecto econômico, do aspecto físico. Isso é o desenvolvimento. E usualmente, esse conceito de desenvolvimento está associado ao conceito de progresso, né? Progresso que também é uma melhoria positiva de algum lugar, de uma pessoa, de uma cidade, um país. E, no caso, o progresso é impulsionado geralmente pela ciência. A ciência é o principal mecanismo que impulsiona o progresso da humanidade. E a ciência, a gente vem vendo na história, né, da humanidade, que ela vem impulsionando, né, a compreensão do universo, nos dando a compreensão sobre todos os organismos vivos, qual é o nosso papel, né, no contexto social, e está na base de toda a tecnologia que existe hoje, que transformou de forma irreversível a nossa forma de viver e de interagir com o mundo. No Livro dos Espíritos, nós fomos procurar a questão do progresso, inclusive nós já estudamos, é claro, todo mundo que já fez o EJA alguma vez já estudou as leis morais e uma das leis é a lei do progresso, né? Agora, no Livro dos Espíritos, lá na questão 115, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E os espíritos responderam: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Bom, essa pergunta está justamente nesse item, progressão dos espíritos. Como os espíritos progridem? Então, quando nesse conceito, Kardec diz, né? Deus, os espíritos respondem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Simples e ignorante no sentido de não ter o saber, né? Mas, em sua soberana justiça e bondade, Deus criou a todos iguais, com iguais capacidades, com igual potencial para progredir. Todos foram criados, todos, simples e ignorantes, sem o saber. E esse saber é obrigação nossa buscar, né? Buscar. Aí vocês lembram lá no início, né, quando eu comecei perguntando o que nós estamos buscando, né? Nós temos que buscar. A filosofia nos leva a pensar, indagar. Nós não precisamos da filosofia para isso, mas automaticamente, quando nós pensamos, indagamos, refletimos, questionamos, estamos buscando conhecimento, a sabedoria. E mais, Deus deu a cada um uma missão. Uma missão. Essa missão é chegar progressivamente à perfeição. Está escrito aí. Com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Como? Como vamos chegar progressivamente à perfeição? Através do aprendizado. Né? Como a gente já viu lá no início, temos que sair da ignorância para a sabedoria. Através do aprendizado, nós progredimos e chegamos à perfeição que é possível para nós. E como se faz isso? Pelo aprendizado, através da nossa harmonização com as leis divinas.
Só que para isso nós precisamos conhecer essas leis. Né? Nós temos que buscar o entendimento das leis divinas. E, em harmonia com elas, nós conseguimos progredir. Acho que um dia desse eu até brinquei, acho que com um grupo que a gente estava conversando, por exemplo, a ciência, ela busca explicar os fenômenos naturais. Mas, mesmo que venha a ideia mais estranha de qualquer cientista de fazer algo contra uma lei da natureza, ele logo vai descobrir que ele não pode. Né? Por exemplo, quem que pode imaginar que nós podemos drenar as águas dos oceanos? Não sei para onde, né? Não tem como. Né? Como que a gente pode imaginar, qualquer um pensar que nós podemos tapar uma cratera de um vulcão em erupção? Como que a gente pode conter um terremoto? A gente pode, quando muito, se prevenir para que as coisas, para que os prédios não desabem, mas impedir um terremoto ou um tsunami, fazer chover para cima ao invés de para baixo, seria derrogar a lei da gravidade. Ninguém vai fazer isso, né? É evidente. Então, a gente só progride pelo conhecimento e harmonização com as leis divinas. Então, nós temos que usá-las a nosso favor. É para isso que elas existem. Tudo que Deus criou existe para nos auxiliar, para servir de meio para o nosso progresso. O que mais? Através do conhecimento da verdade, pelo conhecimento da verdade. Né? No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37, tem uma frase de Jesus que diz assim: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso foi quando ele estava sendo interrogado por Pilatos. E Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Jesus não respondeu. Ele se calou, porque apesar de Pilatos ser o prefeito da província romana da Judéia, ter todos os poderes delegados pelo imperador romano, ele não teria o acervo psíquico-moral para entender, né, as nuances das verdades que Jesus pudesse transmitir para ele. Ele não tinha preparo para receber as mensagens do Jesus, nosso mensageiro divino. E que é a verdade? E quem nos responde lá no Evangelho de João 14, versículo 6, é o Espírito da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ora, Jesus quer dizer o que com isso? O que ele trouxe para nós quando esteve aqui na Terra, em forma de ensinamentos, ações, exemplos, as palavras, os ensinamentos todos, era a verdade. Ele trouxe a verdade. Por isso ele é a verdade, porque a gente só chega à verdade através dele, dos conhecimentos que ele trouxe para nós, todos os ensinamentos que ele nos trouxe. Então, o final aqui, né? Pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Agora, o que Deus quer, então, né? Nos criando dessa forma. No final de tudo, quando a gente sair da ignorância, tiver esclarecimento, progredir até a perfeição e ter o conhecimento da verdade, nós vamos estar mais próximos de Deus. Estar próximo de Deus é ser um com o Pai. Atingir a perfeição relativa, a igualdade e a unidade entre Pai e Filho no sentido da nossa redenção e de cumprirmos o objetivo da nossa natureza divina, que é nos integrarmos às leis, e a principal delas, né, que é a lei de amor, que é a lei que, digamos assim, compreende todas as demais, né, porque tudo é originado do amor do Pai, porque Deus é amor.
Né? Aqui. Isso aqui eu coloquei de novo, só para a gente não ficar olhando só a letra, tá? A progressão dos espíritos, como está lá na questão número 6 do livro dos espíritos, Kardec, né, os espíritos classificaram para Kardec os espíritos em 3 ordens principais. A primeira ordem são os espíritos puros, com Jesus. A segunda ordem, os bons espíritos. E a terceira ordem, a maioria, que são os espíritos imperfeitos. Nós, todos aqui. Imperfeitos, mas a caminho da perfeição. E aí vem essa pergunta. O senso moral está em nós? Bom, aí a gente vai encontrar na Gênesis, no capítulo 3, lá no item 1, Kardec nos dizendo que, sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo que dele procede de participar de seus atributos. Quer dizer, quando a gente fala que nós temos a essência divina, é muita coisa. Não é pouco, não. Porque ele diz que todos nós devemos de participar de seus atributos, porque ele nos criou. Né? Ele é o princípio de tudo, mas ele nos criou. E quer dizer também o seguinte, que o mal que se observa não pode ter origem em Deus. Evidente que não, né? Se Deus é amor, tudo que ele criou é amor, para que o amor se difunda muito mais, para que nós que fomos criados simples e ignorantes aprendamos a amar, então Deus não criou o mal. E o Emmanuel, lá na questão 535 do Consolador, nos traz um outro esclarecimento. Que existe um determinismo divino, que se constitui de uma só lei, que é a lei de amor para a comunidade universal. Ele quer dizer com isso que todos nós vamos aprender a amar. Todos nós temos que progredir. Os males a que nós estamos expostos, aqueles que nós mesmos criamos, são desvios da lei de amor, desvio do bem. Porque nós temos a essência divina em nós temos o bem em nós temos a semente do amor em nós. Então, nós podemos progredir no aspecto físico e no aspecto moral. No aspecto físico, tudo que existe na natureza nos estimula a procurar meios de evitar, por exemplo, dificuldades, as intempéries, né? Que a gente fala. A gente criou abrigos, né? No início o homem procurava as cavernas para se esconder, para se abrigar, para ter uma certa segurança. Agora a gente já sabe construir, fazer as nossas casas, os nossos arranha-céus. Então, esse é o que a gente chama de progresso físico, né? O homem é desafiado a vencer a natureza para atender a sua necessidade de segurança, preservação, sobrevivência. E existe um progresso moral. Aí é diferente, né? O progresso moral é a busca sempre do melhor. Que no aspecto físico, essa busca do melhor, que é inerente a nós, gera as descobertas, as invenções, o progresso. E no aspecto moral, tem algo também que nos impulsiona a buscar a melhora, que é a dor. A dor, seja qual for a origem, né? A dor pelo abandono, a dor pela perda de um ente querido, a dor pela falta de saúde,
A dor, por qualquer motivo, nos leva, nos impulsiona a vencer essa dor. A própria dor é a cura, porque ela nos leva a vencê-la pela nossa mudança. Porque o progresso moral é exatamente isso. É a mudança que nós podemos fazer em nós mesmos, nas nossas condutas, na nossa ação, na nossa forma de agir no mundo, de interagir com o outro. Aqui nessa área. Vamos ver aqui. Vamos ver onde está o amor de Deus. O amor de Deus está em tudo. Em tudo. Olha só. Quem pode dizer que isso não é o amor de Deus? Né? Essa paisagem belíssima. Está em toda a natureza. O amor de Deus está em toda a natureza. Está na arte, diante da vida. Na arte, mesmo diante da morte. O amor de Deus está em tudo. E nós também. Está dentro de nós também. Eu falei há pouco em semente do amor. Nós temos a essência, a centelha divina em nós. Lá no livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 11, questão 613, os Espíritos dizem: o homem possui como propriedade sua a alma ou espírito, a centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. Ora, e Deus promulgou as suas leis. Também isso está lá na Gênesis, no capítulo 13, tem 6. Tudo que nos cerca, toda a providência divina, tudo que existe, está embasado nas leis divinas. E estas leis, como ele diz aqui, os Espíritos dizem, Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo, o homem tudo encontra que lhe é necessário para cumpri-las. Quer dizer, nós temos a centelha divina em nós temos em nós o poder, a capacidade, o potencial para cumprir essas leis. Mas onde é que estão estas leis? Onde é que está escrita a lei de Deus? Também está lá na questão 621 do livro dos Espíritos. Kardec perguntou aos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Está em nós também. Ou seja, nós temos tudo, né? Para progredir, para evoluir, para sermos aquele homem de bem, atingir a perfeição relativa, nós temos tudo em nós. A centelha divina, as leis divinas inscritas na nossa consciência, a lei de amor como uma semente para brotar dentro de nós. Se o homem agisse, se conformasse rigorosamente de acordo com as leis divinas, certamente que todos, a grande maioria, se pouparia de muitos sofrimentos, de muitas angústias, de muitas dores, de males agudos, e poderíamos viver vitoriosos sobre a terra. Um dia viveremos, né? Porque a terra vai progredir, já está progredindo, progride constantemente, o progresso é contínuo, a transição é contínua, e é a terra de planeta de expiações e provas vai se tornar um planeta de regeneração. Quando os espíritos que nela habitarem também se regenerarem. Se a gente não consegue ainda viver de todos sobre a Terra, se a gente não procede assim ainda, é por causa de uma coisinha que Deus nos deu também. Todo mundo sabe o que é. Livre-arbítrio, isso mesmo. Livre-arbítrio. A gente faz as nossas escolhas e tem que
sofrer as consequências das escolhas que fazemos. Não vamos lá. Bom, como então a gente pode obter a maturidade do senso moral? Nesse mesmo capítulo 17, lá no item 4, está descrito lá o que são os espíritas imperfeitos. Porque a gente lembra lá no início que esse item 4 se refere aos bons espíritas, né? Os espíritas imperfeitos são aqueles que não estão muito ligados à matéria, não buscam uma visão do infinito, porque não acreditam que tem algo melhor do que o que nós temos aqui. Acreditam nos espíritos, mas não estão buscando o seu aperfeiçoamento. E isso é geral, né? Digamos assim, essas características elas variam mais ou menos em esse ou aquela pessoa, em quase todos nós. Só que, se os laços da matéria, que nos prendem a matéria, ainda são muito fortes, é claro que nós temos dificuldades de nos desprender desses laços, né? Se libertar. E nós temos que nos libertar, porque em diversas existências nós temos cultivado os maus hábitos, vícios, né? Cultivado não a melhor semente, mas uma semente ruim, semente do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Mas não é isso que nós devemos cultivar para chegarmos à nossa perfeição. Nós temos que buscar uma forma de nos ajustar com a moral de Jesus. E o primeiro passo seria justamente a aceitação da doutrina. Aceitar a doutrina espírita, acatá-la pelos seus fundamentos, estudar, buscar aprender e principalmente adotar a moral de Jesus, né? Trazer o Evangelho para a sua vida. O Evangelho é vida, é maneira de agir, é procedimento. E aí a gente vai chegar a ser um espírita verdadeiro. Ele diz que reconhece que o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E no nosso grau evolutivo nós sabemos que todos nós temos mais inclinações. Como? Como é que nós vamos domar as nossas más inclinações? A doutrina espírita tem um lema. E é através dele que a gente consegue, pela prática desse lema, que a gente consegue se libertar das nossas más tendências. Fora da caridade não há salvação. Salvação é a prática da caridade, que vai levar a todas as outras virtudes que nós precisamos desenvolver. Pela prática da caridade, a gente vai chegar à indulgência, à misericórdia, à compreensão, à paciência e até mesmo à humildade, ao altruísmo, que é o oposto do egoísmo. Mas exige esforços, né? É escrito aí. Nós temos que nos esforçar para desenvolver essas virtudes em nós. Não estamos dizendo que é algo simples, mas sim que é possível. Concluindo, essa frase está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no Humberto de Campos, lá no capítulo 15. O Emmanuel, lá no início, quando a gente trouxe uma frase do Emmanuel do Consolador, né, da questão 535, ele já nos falava do determinismo divino, né? E aqui o Humberto de Campos vem nos dizer que o bem é o único determinismo divino dentro do universo. Determinismo que absorve todas as ações humanas
para as assinalar com o sinete da fraternidade, da experiência e do amor. Todas as ações humanas. O determinismo da lei divina é que nós vamos ser perfeitos um dia. É isso. Nossas ações têm que ser embasadas no bem, na prática da caridade, para que nós cheguemos à perfeição. Porque quando todos puderem pautar as suas ações de acordo com o amor, com a prática da caridade, aí nós vamos ter fraternidade. E quando ele fala da experiência e do amor, ele está falando, claro, também do amor na prática. Não é o amor idealizado, uma teoria, não. O amor na prática. Eu li recentemente eu li uma parte de um livro que eu queria compartilhar com vocês, é muito interessante que ele é novo. O nome do livro é Estamos Prontos, do Espírito Médio, na psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, e é da editora Boa Nova. Tem um texto lá que diz assim: é um equívoco acreditar que o Código de Valores Morais do homem surgiu do nada, ou que é fruto só e exclusivamente de heranças culturais, legados de antigas crenças, costumes ancestrais, tradições religiosas e filosóficas, ou mesmo relatos mitológicos orientais e ocidentais. A moralidade nos vem naturalmente. Foi a natureza que criou as bases para a vida em sociedade, exatamente como a conhecemos, e não o homem. O ser humano só aprimorou algo que já constava em germe em sua natureza íntima. Nada. Nós não vimos que nós temos dentro de nós a centelha divina, a semente do amor, o potencial para progredir, as leis divinas em nossa consciência. E isso está em toda a natureza. Ninguém vai chegar com uma jaqueira e dizer para ela botar a cor dela nascer caju. Ninguém vai conseguir isso. Ninguém vai conseguir fazer com que o rio corra do mar para a origem, para a fonte. Ninguém. A natureza segue a sua programação divina. Faz exatamente tudo o que é programado por Deus, pela lei divina. Só o ser humano está diferente por causa do livre-arbítrio. Agradecemos a nossa irmã Sandra Andrade pelos belos ensinamentos que ela nos trouxe hoje. E estamos vendo, né? Fontes de consulta nós temos. Exemplos nós temos. Pessoas que se esforçam fazendo, que progridem, nós vemos. Então não custa nada nós também irmos atrás e tentarmos o nosso progresso. Pois, como foi bem falado, estamos num período de transição. Isso está sendo avisado, todas as culturas a seu modo têm avisado, e aqueles que não quiserem compreender a mensagem vão reiniciar a jornada numa outra roupagem um pouco mais difícil. Mas isso é tema para outra explanação. Então vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer a Jesus por mais esses ensinamentos tão preciosos que nos tocam fundo no nosso ser, tocam fundo na nossa alma. Por esses ensinamentos em que tanto precisamos, tanto temos que ser relembrados por Ele, tanto temos que ser relembrados dele. Todos nós já sabemos o caminho que seguir, mas a esmagadora maioria da gente não quer seguir esse caminho, porque você tem que fazer seu esforço próprio, você tem que buscar o seu autoconhecimento. E as leis de Deus, assim como Ele criou todos nós simples e ignorantes, Ele nos
nos dá a oportunidade de irmos buscar. Só que nessa oportunidade, nós é que temos que ir sem intermediários. Todo esforço tem que ser merecido por nós. O esforço individual é aquele que vai valer para o nosso progresso. Então, Mestre Jesus, estamos muito agradecidos pelo dia de hoje, pelas lições, por todos os irmãos que vimos, por todos os irmãos que conseguimos abraçar na casa. E, sinceramente, realmente estamos muito felizes por ouvir tão belas palavras. Então, encerramos aqui a nossa atividade e te pedimos permissão para que possamos concluir nossa atividade de palestra pública do Centro Espírita Raio Sol e que o Senhor, com seu manto de acolhimento, possa cobrir cada coração sofrido. Então, Mestre, muito agradecido, te pedimos que esteja conosco hoje e agora para todo sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos.